Quem aí percebeu o pôster do Green Day lá no teatro? E o Slipknot que tava na parede? E esse machucado no pescoço da Abby que a gente já sabe o que é? E o livro da Abby que é igual ao game? E o livro também da Ellie, aquele livro infantil que tem um significado muito grande? A pulseira que a Dina entrega é igual ao game? E é claro, toda a sequência do final do episódio também é uma baita referência ao jogo. Só que tem um detalhezinho nesse último episódio da segunda temporada de The Last of Us que pouquíssimas pessoas perceberam. E é justamente isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. 60 detalhes, referências, curiosidades, easter eggs que talvez vocês não saibam ou não tenham percebido no último episódio da segunda temporada de The Last of Us. Simbora! Hello my friends, Geek na voz, e como vimos, né, ao longo da temporada, simplesmente Seattle foi carregada, foi tomada pela chuva e isso acabou dividindo a cidade em algumas partes. E essas partes se dividiram a ponto de criarem uma ilha, e é justamente o lugar onde os cicatrizes habitam. Então Isaac, ele planeja fazer um grande ataque, como vimos nesse episódio, e lançar todos os seus barcos e homens até essa ilha dos Serafitas. Tanto é que quando a Ellie, nesse episódio, tá prestes a ir de arrasto pra cima, né, que ela foi capturada lá pelos Serafitas, eles ouvem o assobio, né, eles ouvem o sinal de que a ilha está sendo atacada e a Ellie foi poupada. Sendo que ao lado do rádio no início do episódio tem um panfleto, né, do Pinnacle Theater, que é justamente o teatro onde Ellie e companhia estão. E dentro do teatro vimos o Jesse, né, tirando a flecha na perna da Dina, que é uma mudança em relação ao game, já que no jogo é a Ellie quem recebe essa flechada e ela mesma atira com a mão. E existe uma analogia bem clara nesse episódio entre a Dina e a Mel, porque ambas as personagens em um determinado momento do episódio, né, elas são grávidas e elas precisam de cirurgia. No caso da Mel, infelizmente não deu tempo, mas a Dina, a perna dela tá completamente ferrada e ela precisa de cirurgia também. E antes da Ellie entrar no teatro, o Jesse pergunta o nome do cavalo da Ellie, que é o Shimmer. E o Shimmer está vivo em algum lugar na série, mas no game o bichinho infelizmente não teve a mesma sorte. Afinal, o Shimmer foi morto durante a emboscada que Ellie e Dina caíram. Sendo que no game, quando a Ellie entra no aquário, ela tem que mobilizar a Alice, né, que é outro animalzinho importante pra história, mas na série ela não precisou encarar esse cachorrinho. Ou seja, nitidamente os animais foram poupados na série The Last of Us. Que bom, porque no game é muito difícil você ter que eliminar esses bichinhos. E com isso, o teatro é decorado com um pôster de bandas como Van Morrison, o que parece ser um pôster também de festival da banda Vital Castle, né, do universo do game, e os Sônicos, né, que é uma banda real e que tem um pôster no game também. E além disso, temos cartazes de bandas como Bart Beat, que pertence ao universo do game, e simplesmente um pôster do Green Day. Cara, Green Day é uma das minhas bandas favoritas. A gente já teve Nirvana no quarto da Ellie, né, em vários pôsteres, e simplesmente Green Day. Eu vivi pra ver Green Day em The Last of Us. E tem outro pôster também que parece ser do falecido Chris Cornell, que estava na banda, né, de Seattle, Soundgarden, e temos algumas palavras escritas ao longo das paredes. E uma dessas palavras, pode ser uma referência ou não, até porque tá um monte de cartaz de banda, simplesmente Slipknot, né? Eu, na época, quando eu era criança, eu falava Slipknot. Mano, o Eloy tá arregaçando na bateria, hein, mano? Eu sou baterista, eu acompanho o Eloy, tá arregaçando, bicho. E com isso, a Ellie tira a camisa e a Dina começa a limpar os ferimentos, que é uma cena que vimos em outras produções, como em Batman, o Cavaleiro das Trevas, que é o meu filme favorito da vida, e até em algumas obras do Alex Ross, como foi o caso do Reino do Amanhã. E obviamente que toda essa sequência entre Dina e Ellie foi completamente retirada do game, velho. Mano, se liga aí, cena por cena, fala por fala, é um negócio impressionante, vocês sabem disso. I said 2 words. Whale and then wheel. Arms up. Arms up. 3, 2, 1. I made her talk. Found her. Found Nora. Sendo que no game, né, quando a Ellie entra no teatro, ela não revela pra Dina como que ela conseguiu obter a informação da Nora de onde estava a Abby, mas na série a Bella Ramsey simplesmente tagarela saiu falando tudo. Sendo que no game é algo que sempre esteve escondido no mapa em Seattle. Já no mapa dava pra ver o esconderijo da Abby na roda gigante. E como vimos nessa série, a Ellie tem um fascínio estranho pela morte e pela miséria, já que na primeira temporada ela cortou os infectados que estavam presos. E no podcast oficial da segunda temporada de The Last of Us, né, os criadores, Neil Druckmann,
Craig Mazin também, que estão à frente, eles disseram que sim, isso é verdade. A Ellie, da Bella Ramsey nesse caso, realmente tem esse fascínio pela violência e o sofrimento. E essa parte em que a Ellie conta exatamente tudo o que aconteceu com o Joel e o hospital é diferente do game, e eu gostei que eles deram uma aprofundada nesse momento, tá? E com isso, corta pro terceiro dia em Seattle, e lá no letreiro do teatro é possível vermos o nome, né, Pinnacle, que é justamente o que eu mencionei antes, e a banda Sick Habit. Essa banda é exclusiva, né, do universo de The Last of Us, e ela não existe na vida real, só que tem uma curiosidade sobre esse nome aí. Sick Habit era, na verdade, o primeiro site, né, o primeiro website que o Neil Druckmann, o criador de The Last of Us, ele fez na vida dele. O primeiro site dele, todo mundo teve um blog na vida, né, pelo amor de Deus. E o dele, o primeiro, foi o Sick Habit. E com isso, a turma se prepara pra agir, nesse caso, Ellie e Jesse, e essa é uma cena diferente do game, pois no jogo a Ellie desce e vemos o Jesse sentado em uma cadeira, que inclusive foi aí onde ele foi morto mais tarde. E com isso, a Dina dá a pulseira dela pra Ellie, que também é uma referência ao jogo. Isso também acontece. E essa pulseira também é muito utilizada no Oriente Médio e no judaísmo, que significa proteção e saúde. E a gente viu que a Dina no game ela é judia, enquanto na série essa informação não foi confirmada ainda. E com isso, o Jesse pede pra Dina tentar fechar a porta, né, quando eles saírem, que é o mesmo diálogo que acontece no game. Só que no jogo é a Ellie quem fala isso pra Dina, que tá deitada no sofá completamente abatida. Se liga aí. I need you to lock the door for us. You okay to barricade? Yeah. Go. Então Jesse e Ellie saem pelas ruas de Seattle e o Jesse rapidamente percebe que a Dina está grávida. Ele percebeu isso porque ele ofereceu uma bebida pra Dina, né, na hora que ele tava fazendo lá o curativo na perna, e a Dina recusou. E como a gente viu na cena que teve lá no baile, né, da dança de Jackson, a Dina simplesmente pegou a bebida do Jesse e ela adora uma birita. E a Dina recusar uma birita é porque tem alguma coisa estranha, e é porque ela estava grávida e o Jesse percebeu na hora. E outro detalhe interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar sobre The Last of Us ainda, vários detalhes, referências. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, eu tô postando conteúdos adicionais por lá, então faz tudo isso que é nóis. E com isso, o Jesse chega pra Ellie, né, revoltado, e diz que ele não pode morrer agora, porque ele vai ser pai e ele tem que estar presente pra poder cuidar do menino juntamente com a Dina. Não vai ser possível, né, Jesse? O cara tomou um pipoco no coco minutos depois. Porém, a Ellie e o Jesse se deparam, né, com um garoto da WLF encurralando um Serafita. E esse cara da WLF é o mesmo cara inexperiente que a gente viu lá no flashback do Isaac e que depois ganhou uma certa autonomia dentro do bando. Então temos a Sargento Park, né, do 5º episódio, chegando no QG dos lobos com alguns sacos com cadáveres sendo empilhados. E essa é uma referência ao game quando a Abby entra no QG e ela se depara com a mesma coisa. E com isso, Ellie e Jesse entram em uma livraria que é um local igual ao jogo, mas que por lá não tem tanta importância assim. E notem que em determinado momento, né, a Ellie pegou lá na livraria um livro completamente aleatório, mas que não é tão aleatório assim, chamado O Monstro no Fim deste Livro. E esse livro carrega um simbolismo muito forte, né, porque a história do livro é sobre o Grover, aquele monstrinho azul da Vila Sésamo, que tenta convencer o leitor a não seguir virando as páginas, porque tem um monstro esperando no final. E o plot twist é que o monstro era ele mesmo, o tempo todo. E essa metáfora conversa diretamente com a jornada emocional da Ellie, pois na segunda temporada da série a gente vê o quanto ela vai sendo engolida, né, pelo desejo cego de vingança e se afastando da sua própria humanidade, né, se transformando em algo que ela mesma talvez temesse ser. E assim como no livro, né, onde o monstro que amedronta está dentro do próprio Grover, a Ellie acaba percebendo que no final de tudo o monstro pode ser ela mesma, sendo que na livraria tem um mural escrito: tudo tem uma moral, se você ao menos conseguisse encontrá-la, que é algo que vem diretamente do cenário do game também. E enquanto Jesse revela que ainda ama a Dina, que é um diálogo diferente do game, mas é possível vermos uma girafa ao lado da Ellie quando ela senta para conversar. E como sabemos, o símbolo da girafa é muito presente em The Last of Us, né? A gente encontra lá no quarto da Sarah no game, posteriormente a gente encontra no quarto da Ellie também na primeira temporada, aí depois a gente vê as girafas ao vivo e a cores, no início dessa segunda temporada tivemos as girafas novamente, afinal as girafas simbolizam a inocência e distanciamento do que os humanos estão passando. E com isso, Jesse e Ellie ouvem a respeito de um sniper, né, um atirador de elite que tá descendo chumbo em geral. E obviamente esse atirador de elite é o Tommy, com a sua sniper que a gente viu na primeira temporada e também nos flashbacks ensinando a Ellie a atirar. E calma que na sessão com spoiler eu vou comentar mais sobre esse momento do Tommy e o que vai acontecer em breve, então fiquem até o final. Essa parte é sem spoiler, fica relaxado. E os diálogos entre Ellie e Jesse na hora que eles se despedem também é idêntico ao jogo, cara. Se liga aí. Who else is it gonna be? You don't know that's him. Yes, we do. I really hope you make it.
I really hope you make it. E com isso, a Ellie observa a WLF partindo para a Ilha dos Serafitas em barcos, que é algo que também acontece no game, né? Que não deixa de ser uma referência. Então a Ellie consegue um barco, né? Ela liga lá, que é uma cena idêntica que acontece ao game, e ela vai rumo ao aquário atrás da Abby, que também é toda uma sequência parecida com a do jogo. Só que no game você passa pelas ruas de Seattle e tem alguns momentos muito interativos, cara, bem interessantes. Já na série, a Ellie não teve tantos obstáculos assim, até dar de cara com os Serafitas. Sendo que a Ellie tomou um tombo, né? Veio uma onda que simplesmente derrubou ela, ela teve que ir nadando até achar a terra firme. Nesse caso, na série, houve uma mudança, né? Porque no game, ela não se depara com os Serafitas e muito menos é enforcada. Inclusive, aquela mulher Serafita, né, com o cabelo preto, também foi retirada do game, tá? É uma baita referência. Então a Ellie sai com o barco e percebe uma explosão na Ilha dos Serafitas, que é justamente o pau quebrando entre os Serafitas e a WLF, que é algo que também acontece no jogo, cara. Então a Ellie surpreende Mel e Owen, e o cenário dessa cena é igual ao jogo, cara. Mano, é impressionante o nível de detalhes da ambientação dessa série, velho. E obviamente que toda essa sequência, né, da morte do Owen, da Mel, os diálogos entre Ellie e eles é retirado do jogo. Tem uma outra diferença que eu vou comentar em breve, mas é uma grande referência. Se liga aí. People don't come back from that island. Do you even understand what's going on? Fuck you, Owen. Fuck you, Owen. Hands up. Hands up. Where's Abby? Where's Abby? You. Come here. You, bring me that map. Point to where she is on this map. And then you. You're gonna point to where Abby is. And then you're gonna do it. It better fucking match up. And it better fucking match. Fucking Christ! Do you have a knife? Sendo que a morte da Mel foi diferente no game, né? Pois no jogo, a Mel até tenta partir pra cima da Ellie, né? Pra se defender com uma faca, e aqui o tiro acaba pegando nela, né? E assim como Owen e Mel acabaram no chão, posteriormente no episódio, veríamos Jess e Tommy também no chão. Ou seja, é o famoso ciclo de violência, né? Que as duas sofrem, tanto Ellie quanto Abby. O que uma sofre, a outra também sofre. Porém, no game, nessa cena, a Ellie deixa o mapa para trás, que é a forma com a qual a Abby consegue achar a localização deles no teatro. Já na série, eles cortaram essa parte do mapa e ainda não sabemos como a Abby encontrou o esconderijo da Ellie no teatro. Sendo que lá no teatro, a Ellie tem uma conversa com o Tommy que também é uma grande referência ao jogo, cara. Tudo bem que tem uma outra diferença no diálogo, mas, cara, é uma grande referência, não tem como. Se liga aí. She gets to live. But Abby gets to live. Yeah. Yeah. Is that okay? Are you able to make your peace with that? It has to be. Guess I'll have to. Então a Abby atira, a cena corta e vimos um flashback da Abby no acampamento da WLF, escrito Seattle 1. Shit. Jesse. Stand up. Hands in the air. I shoot this one too. Stand up! Hands in the air or I shoot this one too. Get there! Shut the fuck up. Fuck. All right. Shut the fuck up! Stop! Ou seja, tudo que a gente viu da Ellie nesses 3 dias em Seattle, a gente vai ver agora a partir da perspectiva da Abby na terceira temporada, provavelmente. E aí, HBO, boa sorte, tá? Porque a audiência dessa terceira temporada, somente acompanhando a Abby, sem a Ellie e sem o Joel, vai ser muito difícil, cara. Mas vamos ver, vamos torcer pelo melhor. Porém, no game, toda essa sequência acontece como eu disse. Porém, o flashback que aparece é a Abby com o pai dela há anos atrás, e não ela lá no esconderijo, né, no acampamento da WLF. Então a Abby é acordada e ela estava lendo um livro chamado Ladrões da Cidade, que é o mesmo do game também. Essa sequência é igual. E tem outro detalhe sobre esse livro, um personagem dentro desse livro que é muito importante para The Last of Us, mas eu só vou comentar na sessão com spoiler que vai chegar daqui a pouquinho. Então a Abby se levanta da cama e toda essa sequência dela indo até lá fora e vendo o estádio é idêntico ao jogo, cara. E agora vamos para a sessão com spoiler de alguns detalhes que teve nesse episódio, mas que obviamente eu só posso comentar com muitos spoilers do jogo. Então para quem não liga, pode ficar, ou então para quem conhece a história, pode ficar também. Se você se incomoda, bye. Afinal, quando a Ellie entra no aquário, é possível vermos vários curativos com sangue, como se alguém tivesse acabado de ser operado.
amputado, e nesse caso foi a Yara que teve seu braço amputado pela Mel a pedido da Abby. E detalhe que na história desse livro, né, que a Abby está deitada, tem um personagem chamado Lev, que é justamente o futuro parceiro Serafita da Abby. Então a Ellie é capturada pelos Serafitas e pronta para ser enforcada, que é uma referência ao jogo. Só que esse momento acontece com a Abby, que é justamente quando Lev e Yara aparecem para poder salvar a Abby. E aí que na série eles trocaram, foi a Ellie que foi enforcada, mas calma que isso vai retornar. Porque se vocês perceberem no final desse episódio, a Abby aparece com o pescoço com hematomas, justamente porque ela já foi enforcada nesse momento da história. Só que nesse momento do game, né, quando a Abby invade o teatro, ela está acompanhada do Lev. E aqui na série a gente não viu o Lev, mas não quer dizer que ele não tá lá. Talvez ele esteja escondido ou então do lado de fora fazendo ali uma vistoria, né, fazendo ali uma cobertura para Abby. Mas é nesse momento que o Lev aparece também. E se vocês perceberem, quando a Ellie entra no aquário, ela dá de cara com um tubarão, que é o mesmo que vem direto do game lá no esconderijo do Owen, cara. Baita referência. Mas e aí, meus amigos, faltou algum outro detalhe que o Geek esqueceu de comentar? O que vocês acharam dessa segunda temporada e desse final? Comenta embaixo que eu vou tentar ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!